Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live aqui no YouTube. E hoje, como eu disse para vocês, eu tenho uma entrevistada especial, que é a Jo Gaspar. Eu quero dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui com a Jo, porque dando continuidade ao assunto que eu venho abordando com vocês, que estão engatinhando nesta vereda do bordado, e para aquelas que já estão há algum tempo, mas desconhecem os múltiplos usos e o alcance que o bordado pode ter, tendo muitas possibilidades e alternativas, e no caso do coletivo Linhas de Sampa, uma função política. Seja muito bem-vinda, Jo. Então, conta um pouco para nós, para o nosso público, o que é Linhas de Sampa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite que você fez para nós, né? Porque eu acho que é uma oportunidade de estar falando sobre o Linhas de Sampa, que eu tenho assim muita alegria de participar, muito orgulho de participar desse coletivo, que é um coletivo de mulheres que bordam, são mulheres de esquerda, suprapartidário, nós não temos. Eu acho que até gostaria de ler aqui o que nós colocamos no nosso manifesto. O que você acha, Jaci? Claro, pode ser sim. Leia para as pessoas conhecerem melhor. No nosso manifesto, nós estamos assim, olha, um grupo autônomo formados por militantes de esquerda, suprapartidário, as nossas iniciativas e ações independe de partidos políticos, de outros coletivos, de sindicatos, agremiações, etc. Nós bordamos democracia, justiça social, liberdade e igualdade. Nossas bandeiras são nossas ideias. Atuamos contra o preconceito e em defesa dos direitos humanos. Muito bem. E a fundação desse grupo foi em 2018, é isso que vocês começaram? Isso, nós começamos no dia, corretamente, no dia 13 de abril, né, de 2018. Já existia o Linhas do Horizonte em Minas Gerais. E nós tínhamos uma amiga, uma companheira, que era amiga do pessoal de Minas e que resolveu, Lenira Machado, o nome dela, que infelizmente faleceu no começo desse ano, ela trouxe então a ideia de nós formarmos um coletivo também aqui em São Paulo. Sim. E daí nós nos reunimos, ela falou, né, foi falando com algumas pessoas, no início, nesse dia, primeiro dia, né, do nascimento mesmo, do Linhas, nós éramos 8 pessoas, éramos 8 mulheres, né, 8 mulheres, a gente se reuniu era uma floricultura e bar, que servia coisinhas assim para a gente comer, muito estilo europeu, um lugar ali em Pinheiros, que o dono desse local, desse bar, era amigo de uma das nossas amigas, né? Das meninas. Amiga das meninas. E aí ele cedeu espaço e nós ficamos fazendo reuniões, as primeiras reuniões foram feitas lá, depois, é claro, o espaço era pequenininho, ficou pequeno, e aí fomos para outros lugares para fazer nossas reuniões, né? Sim. Jô, me diz uma coisa, nós conversamos um pouco previamente, como eu sempre faço com os convidados, né? Eu tenho o privilégio de receber aqui sempre pessoas muito interessantes,
E eu vi algumas fotos, quer dizer, eu conheço algumas das pessoas, né, inclusive a Alice Yamamoto, que foi minha aluna, uma pessoa muito querida. E, aliás, eu acho que ela está aqui na foto, hein? Agora que eu vi. Não é ela aqui na foto? Eu acho que a Alice Ah, está é aqui na foto. no centro, né? É Eu aqui, acho ó. que é ela mesma. É. Hoje em dia, duas perguntas. Hoje em dia, mais ou menos quantas pessoas são? E tem algum bordador no Linhas de Sampa hoje? Essa é uma pergunta interessante, porque nós gostaríamos que tivesse, até nós não somos fechadas, né, que apareçam os homens para bordar, mas só marido de alguém assim já chegou a se aventurar, mas nós não temos homens, a não ser, como eu disse, esse nosso querido amigo que cedeu espaço para as primeiras reuniões, o Renato, ele não participa bordando, mas ele participa sempre dando uns apoios para nós, sempre, sempre presente e dando apoios. Sim. Nós, no momento, nós somos 80 integrantes no grupo, e Muito. foram chegando, né? Mas nós temos, assim, atuando mesmo, participando mesmo nas, nas ações, eu acredito que seja em torno de umas 30 pessoas. Sim, E sim, assim, que atuam, que bordam, que vão para as nossas atividades, né? sim. Não sei se falo já de quais são nossas atividades. Vamos falar sim, porque nessa primeira imagem, pessoal, nós já vemos aí, né? Como é que se chama isso? Uma bandeira, né? Esqueci o nome, É, tem um nome mais tem um nome. apropriado, me falhou É, agora. Mas, enfim, sobre a Previdência, Lula livre e outros, né, manifestos que você, outras causas, digamos, né? A questão da demarcação das terras e muitas outras questões muito pertinentes e muito atuais, né? Eu vejo assim, pelo que eu acompanho, que vocês pegam um tema que está assim grave, né? Que aliás depois eu quero falar de um, né? Que eu acho que precisamos estar muito atentas agora e fazem uma pressão, né? Popular nas autoridades em relação àquela temática. Então conta para a gente um pouco, João. é um pouco isso que você disse, né? Que nós usamos o que a gente acha que deve estar, vamos dizer assim, brigando por aquelas causas, né? E as nossas ações, elas se dão no público. Fomos muito na Avenida Paulista, aos domingos, que a Paulista fica fechada para os carros e tem muita gente. Sim, Nós íamos aos domingos, à tarde, colocávamos nosso varal com os nossos panfletos, que sim. nós doamos, acho que é bom dizer, nós fazemos pequenos bordados. Esse é um bordado um pouco, vamos dizer assim, um pouco maior, que não é o que nós fazemos e damos para as pessoas. Nós temos alguns bordados, como esse, que está sendo mostrado, né? Que são. Me foge também o nome agora. São maiores, né? Que são Uns dados, pequenos painéis, assim, mais ou são menos. painéis, né? Que são bordados, mas o dia a dia, nós fazemos. Estou tentando achar um pequenininho aqui. Não tem. Ah, um pequenininho aí, pronto. Isso, nós fazemos pequenos panfletos como esse, que está aí, e nesse, por exemplo, vocês podem ver, nós temos uma frase e nós temos um desenho que tem a ver com essa frase, né? Então, é isso que nós fazemos, nossos panfletos são assim, geralmente tem uma frase
e tem algum desenho que tem a ver com a frase. Como que nós escolhemos as frases, né? Como que nós fazemos essas frases? Depois dos temas, depois de decisão de quais temas vamos abordar, Sim. aí alguém ou algumas companheiras, né, sugerem frases a serem bordadas. E a gente também pode criar, nada impede de que cada uma crie suas frases, né? Sim. Essas frases que são sugeridas são sugestões, né? Sim, sim. E os riscos também são feitos, cada uma pode fazer, mas nós temos no grupo, acho que 6 ótimas, ótimas, ótimas no desenho, ótimas para riscar. Que bom, Então, hein? geralmente, nossa, assim, com uma capacidade de desenho incrível, aí aparecem desenhos maravilhosos, né? Que são, e que a gente, então, borda, né? Os panfletos, eles têm, tem pessoas que fazem as bainhas nos panfletos, né? Sim. Bainhas. Como que a gente atua? Como que é a participação da gente? A participação pode ser bordando, pode ser riscando, pode ser sugerindo frases, pode ser fazendo bainha nos, Tecidos. nos panfletos, sugerindo pautas para as reuniões. Quer dizer, a participação ela é bem ampla, de acordo com o potencial de cada uma, a disponibilidade também de cada uma, né? Hum? Eu costumo dizer a disponibilidade externa e É, interna. mas olha, Né? uma coisa interessante, né, Jô? Bom, eu esqueci de dizer que a Jo, além de bordadeira, é colega, ela é psicóloga também, né? Nós já conversamos antes, né? E eu acho bacana isso que você está trazendo, Jô, que é o respeito à singularidade, né? Onde Uhum, cada integrante dá aquilo que pode, né? isso. Então, não há uma massificação e nem uma obrigatoriedade e uma pasteurização, né? Então, todo mundo borda, ou todo mundo não sei o quê. Não, cada um colabora dentro das suas potencialidades, né? Então, é interessante se nós pensarmos num grupo que luta em prol da democracia, esse registro na prática, né? Uhum, De um isso, grupo exata que vive aquilo que apregoa. isso. Que Isso é se muito legal. organiza, que as decisões são tomadas em conjunto e que cada um participa dentro. Teve uma época que uma pessoa aparecia não sei quantos panfletos feitos a bainha. Bainha. Ela não aparecia para abordar, não via nas manifestações, mas ela fez muitas bainhas. Assim, companheiras que bordam muito, de repente tem uma situação de doença, uma cirurgia, aí fica um tempo sem bordar, ou bordando menos. Sim. E eu acho que é assim, que é bem incrível, eu acho, esse processo. Eu Né? estou olhando aí esse painel, esse panô, né? Seria um panô Uhum. em homenagem ao centenário do Paulo Freire, e eu estou admirando, assim, porque ele é bem naif, né? Bem um estilo naif, e eu estou achando ele tão bonito, tão poético, essas pessoas sentadas, né, de costas, numa sala de aula, provavelmente rural, Isso. né? Uhum. E linda, linda essa imagem, é fantástica, muito bonito. Parabéns a quem elaborou o desenho, que está muito bonito. Esse é um painel que a gente já fez alguns, que também a abordação é coletiva. Sim, Né? Alguém faz uma parte, passa para outra, que passa para outra, que passa para outra, né?
nós fizemos alguns deles. Ultimamente, um que nós fizemos, que ficou maravilhoso, na minha opinião, foi para o movimento do Sem Terra, né? Mas acho que vocês mandaram? Acho que não, Eu né? acho que não foi a foto dele, não foi. Eu acho que não. Eu não Depois a gente manda para você. Eu acho que não sei, foi. não. Não, Mas posso assim, esse do Paulo Freire é um, né? sim, Que é nós muito bonito. é muito, ficou muito lindo mesmo, ficou muito lindo. E é interessante, por exemplo, você viu bem, né, as pessoas assistindo aula, né? É muito incrível, muito, ficou lindo mesmo, É muito bom. maravilhoso. E hoje em dia, Jô, o que vocês estão trabalhando? Vocês estão trabalhando algum tema hoje em dia? No momento, assim, no momento nós acho que estamos fazendo muitos panfletos em relação ao MST, por conta da CPMI, né? CPI, né? Uhum. CPI, então nós estamos marco temporal, né? A CPI do MST. Eu acho que fundamentalmente é o que nós estamos fazendo assim nesse momento. Aí Pode falar. eu gostaria também de dizer que nossa atuação, além de ir para a rua, para as ruas, nós fizemos muitas oficinas de bordado. Essas oficinas geralmente partiam convite de algum grupo, de alguma escola, e essas oficinas fizemos muitas. O ano passado, nós fizemos 3 oficinas na Funarte, né? Sim. Nós já fizemos no acampamento do Sem Terra, nós já fizemos em escola particular, em escola pública. Alguém solicitou, convidou, né? E a gente foi e fez uma oficina. Então, é um outro trabalho. Sim. Uma De outra conscientização, né, Jô? De isso. conscientização. Eu acho muito importante isso, porque eu não consegui assistir inteira, mas assisti um pedacinho finalmente, né, da live que o Lula fez, né, que está sendo muito criticada essa falta de comunicação, né? Eu até escrevi para Alice outro dia, né, falando para ela, gente, pelo amor de Deus, né, dá um toque, assim, porque não é possível, a gente fica muito aflita, né, por presenciar nessa falta e essa ignorância, né, das pessoas, assim, crônica, né, e que a gente tem que combater. E, assim, Hum. Mas só para... você sabe, uma pessoa estava me falando isso ontem, assim, que o governo precisa usar mais né, as, por um lado, sim, né, mas eu acho que até acontece algo que a, a, muitas das comunicações que são realizadas não são veiculadas nos meios de comunicação, né, mais, vamos dizer, mais comuns. Né? Sim. Muita coisa não é veiculada. Não é que isso não é passado, mas não é veiculado em Não, muitos mas meios de não, eu comunicação. concordo com você, mas eu estou pensando assim em termos do próprio governo, né? De usar mais as redes sociais para disseminar o que está sendo feito em prol da população, né? Uhum. E eu assisti um pedacinho do programa e eu acho que o formato ainda não é esse, né? Ainda não é o ideal, né? Porque ficou ali uma conversa entre o presidente e um jornalista, né? Na verdade, eu acho que tem que haver algum meio de falar com o público, né? Para aumentar esta adesão, né? E esse apoio, né? Então, quando você falou das escolas particulares, por exemplo, a ideia que me veio foi essa, né? Que é um meio de conscientizar politicamente, né? Se a pessoa vai optar por isso ou aquilo,
A gente não sabe, mas a pessoa tem que saber pelo que está optando, né? E não optar na ignorância, né? Assim como, né, um rebanho, né, que não sabe o que está fazendo e vai pela maioria, né? Então, eu acho que o bordado nesta modalidade, né, ele cumpre uma função social, né, de conscientizar e de disseminar informações culturais mesmo, é cultura isso, né? É um papel cultural que vocês fazem também, né? Exatamente, exatamente. Ai, olha que bom, a Alice me mandou aqui o painel. Eu não. Ai, gente, que coisa mais linda. Será que eu sei colocar no. No MST? Ela mandou aqui para mim. Esse é o pai. Nossa, maravilhoso. Não é maravilhoso? É que assim, eu já deixei. Como é que eu faço? Deixa eu ver. Enquanto você fala, Jo, eu vou tentar salvar a imagem e vou ver se eu consigo colocá-la, mas eu acho que individualmente ele não me deixa fazer isso. Mas vai falando, que eu queria que as pessoas vissem. Acho que uma coisa que eu acho que é interessante dizer também é que o Linhas de Samba, o coletivo de bordado e bordando democracia, de direitos humanos, ele se ampliou e nós temos em muitos estados coletivos como o nosso que borda por justiça e democracia. Eu contei 12. Então, nós temos grupos já? Nós temos no Rio, nós temos em Recife, nós temos aqui em São Paulo, nós temos em algumas cidades. Atibaia, Botucatu, Mogi. Então, deixa eu ver se eu... Ilhabela. Então, em alguns lugares, nós já estamos tendo coletivos e nós temos também uma outra participação nossa, foi em algum projeto que a gente fez junto com esses coletivos. Sim. Então, por exemplo, nós bordamos um tapete para quando o Lula saísse da prisão. Sim. Esse tapete ficou com 70 metros. Nossa! Ficou enorme, porque todos os vários coletivos, né, bordaram, e esses bordados foram colocados num tapete vermelho, largo, e deu 70 metros o tapete, que nós entregamos lá no Sindicato dos Metalúrgicos, né? E foi muito linda a cena, me lembro bem, sempre me lembro bem. Assim, o nosso tapete caindo de lá do terceiro andar e Nossa, que lindo! escorrendo, assim, foi lindo, foi emocionante. Mas o terceiro andar da onde? Lá da prisão? Do sindicato. Sindicato. Nós estávamos no sindicato. Sim. E eles fizeram o tapete era tão grande, né, que tinha um espaço assim embaixo no pé, e tem de cima caiu o tapete, assim, descia o tapete. Sim. Nossa, e as pessoas que estavam lá puderam ver, né? Então. Olha, gente, eu consegui colocar no slide aí para vocês. Nossa, é maravilhoso. Está um pouco, não tem como virar, né? Será? Porque não está... aqui eu não. Peraí. Não, aqui eu não consigo. Porque ele, na verdade, né? Ele é assim, esse galho é do lado direito, é isso? Está olhando para nós. Está olhando para nós. Coloquei na posição que ela me mandou e eu peguei o bordado por linhas de sampa, não percebi. Certo. Eu olhei a imagem. Mas dá para ver, né? Mas dá para ver. Dá para ver. Então, esse é um outro painel que a gente fez bordando assim,
de mão em mão, de casa em casa, Sim. né? Região tal, quem vai bordar? Região tal, então vai na região oeste, quem está na região oeste? Fulana, fulana, fulana. Então, uma borda passa para outra, passa para outra. É um bordado coletivo mesmo. Isso eu acho incrível. Isso eu acho incrível. Deixa eu exibir aqui um comentário de alguém falando dos desenhos desse painel, que eram aquele do Paulo Uhum. Freire, né? Que foram inspirados nos desenhos de Francisco Brenan, que fez esse desenho para os materiais do Paulo Freire. Interessante, Uhum. obrigada pela colaboração. Como é que Isso. vocês estão vendo, então, já que vocês, né, agora estão ainda, né, numa fase de. Assim, vocês não estão fazendo nada muito grande nesse momento, né? Estão pensando um pouco. Mas nesse momento tão delicado, né, que nós estamos, a querida Alice já mandou outra foto na posição certa. Ô, mulher, Você vê como é esse grupo, né? Eu é, acho que muito, é um bom muito exemplo de ver como esse grupo bom. age. É que É um coletivo mesmo, né? mesmo, né? Age Então, é de que forma coletiva. para aparecer, eu preciso colocar, eu não sei porquê, agora o StreamYard antes eu conseguia colocar imagens JPEG. Agora ele não deixa mais. Eu tenho que fazer uma apresentação do PowerPoint com todas as imagens no PowerPoint, aí ele deixa eu colocar, sabe? Ele é implicante. Mas eu Então, acho aquela hora que eu fiz rapidamente, mas eu não queria interromper a nossa conversa. As meninas, as pessoas já viram, e eu, em algum momento aí dessa semana, eu coloco no Stories, coloco alguma coisa assim, né? uhum. Eu E gostaria de falar também, que eu me esqueci, que nesse momento nós estamos bordando bastante, mas não, apesar que já fomos na Paulista, né? Já fomos na Paulista, e nós estamos fazendo algo nesse momento que eu achei super interessante também. Nós estamos fazendo umas oficinas, assim, quem sabe bordar melhor está ensinando quem ainda não sabe bordar tão bem. Então, nós estamos, já é nossa terceira oficina com esse objetivo, né? Com esse objetivo de a gente estar bordando melhor mesmo. Então, sim, tem gente que no nosso grupo, claro, que estamos em níveis diferentes, né? De, de saber bordar, né? sim, Nós, na verdade, a maioria do nosso grupo aprendeu a bordar lá na adolescência, na infância, né? sim. Porque naquela época a gente era treinada para ser, na nossa época, assim, né, das mulheres da terceira idade, treinadas para serem do lar, né? Então Exatamente. a gente aprendeu a bordar, né? Até assim como eu que fui fazer curso para ser professora, tinha aula de trabalhos manuais, né? Na minha época também. É, Na minha época ainda tinha trabalhos manuais. Depois parou de, não tinha mais, né? uhum, Mas eu acredito que na sua época tinha isso, né? Os pais é, que obrigavam a gente a fazer, né, uma, uma imersão, né, nas artes manuais, né? E a gente não dava muita bola, né? Mas então quer dizer que nesse coletivo, eu saí fora só porque eu estou pondo mais uma imagem aqui que eu quero mostrar para o público que a Alice mandou um trabalho belíssimo que eu quero compartilhar com as pessoas também. Então, o que eu ia falar é o seguinte, quer dizer que vocês têm vários níveis, né? Pessoas que bordam um pouco melhor, tal. E aonde que vocês estão, onde que vocês se reúnem, e assim, se são as próprias pessoas do grupo, que já estão mais avançadas, que ensinam as demais participantes. isso, é isso mesmo. É isso? Cada um chega sabendo um pouquinho, sabendo um pouco mais, né?
chega já bordadeira, eu acho que no nosso grupo tem pessoas de todos os níveis, né? E nesse momento, o que eu achei assim, uma iniciativa bem legal é essa das que bordam melhor, estarem ensinando as que Sim. não bordam, que ainda não sabem bordar tão bem. Então, isso também é um crescimento do grupo, né? Sim, Eu acho que esse grupo, esse coletivo, além dessa questão assim política, né? Eu acho que ele tem essa característica do próprio grupo crescer, porque nós estamos crescendo, porque nós, em nossas reuniões, nós conversamos sobre determinados assuntos, né? Uma aprende com outra, né? Porque cada uma traz informações, de diferentes informações, né? trajetórias, né? Trajetórias diferentes, né? A gente troca muito e eu acho que tem, nós psicólogas sabemos, eu acho que tem muito essa questão, pelo menos como eu sinto, da gente estar num grupo onde a gente pode encontrar pessoas que têm valores parecidos com os nossos, que a gente pode partilhar. E isso dá, em alguns momentos que nós tivemos nesses anos passados aí, que era de muito desânimo, eu acho que nos nossos encontros era quase que assim uma injeção de entusiasmo para Sim, não desistir, para seguir em frente. É sim. muito agradável esse estímulo psicológico mesmo, de fazer parte, de estarmos juntas, de estarmos, né, batalhando por no fundo, por um mundo melhor, Sim. né? Eu acho, né? Acho não, tenho certeza, né, Ju, que a arte durante a pandemia ela relembrou as pessoas, nós que já sabíamos, e informou para quem não sabia o seu papel fundamental na vida das pessoas. Porque se não fosse a arte durante a pandemia, muitas pessoas teriam sucumbido à enfermidade mental, porque foi por intermédio da arte, né, pelos vários espetáculos que foram transmitidos virtualmente, por aulas de bordado e peças de teatro, tudo, né, tudo relativo à arte, eu acho que foi uma injeção de ânimo, né, como você falou, né, porque É, nós vivemos tempos não apenas em função da pandemia, né, pela questão política também, né, uhum, foram duas, foi uma pandemia e uma epidemia que nós vivemos, né? é, De uma violência terrível, né? Uma uhum, violência da isso, mediocridade, né? Que foi uhum, muito devastador, né? Assim, foi uma coisa que a gente não via horizonte, né? Assim, nos isso, últimos meses do ano passado, eu não conseguia dormir de imaginar o que poderia acontecer em 2023, né? E eu acho que muitas verdade. pessoas sofreram desse pesadelo acordado, né? Felizmente resistimos. Eu consegui colocar aqui a imagem, eu queria encerrar esse nosso encontro agora com o bordado na posição correta, que a Jo me chamou a atenção e deu para mudar, né? E a Uhum. Alice mandou esse outro trabalho aqui fantástico também. É uma chita, isso, Jo? Então, esse é um trabalho que nós fizemos para a posse do Lula. Esse trabalho ele tem bordado e tem aplicação também Sim. de tecido, né? E algumas de nós esteve na posse do Lula. Eu, por Sim. exemplo, estive. Ah, que E maravilha. foi uma maravilha. E aí eu acho que, então, essa bandeira foi feita para essa ocasião. Eu acho que é uma. Eu quero agradecer a Alice, né, que mandou essa imagem fantástica, que não poderia ser melhor. Até me emociona, porque ela é assim É, é, o resgate da esperança, eu diria.
né? Eu acho que a gente poder olhar para a nossa bandeira e vê-la de uma maneira como sempre deveria ter sido vista, eu acho que é um alívio, né? E uma sensação amorosa, né, para com o nosso país, que ainda está doente, que ainda precisa de cuidados, mas que agora, pelo menos, a gente tem uma restiazinha de esperança, né? De que a gente vai conseguir, né? Não está tão escuro assim como antes, né? Isso mesmo. Com você a palavra para a gente se despedir, Jô. Então, mais uma vez, obrigada, Jaci. Gostei muito. Acho que o Linhas de Sampa ficou muito contente, agradece o seu convite. Acho que foi muito agradável o nosso papo. E é isso. Esperamos que mais bordadeiras venham para o nosso coletivo. Aqui tem um Reiko, né? Coloquei a mensagem da Reiko. Então, eu acho que assim a gente pode chamar outras pessoas que queiram participar do nosso coletivo. Se tiverem interesse, leram o nosso manifesto. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Eu coloquei aqui, não sei se você viu aqui, deixa eu colocar novamente. Eu vou exibir novamente aqui o Instagram delas para vocês olharem depois, né? E vamos conversar, Jô. Quem sabe a gente não faz um encontro assim? Uma vez eu fiz um encontro que para mim foi muito marcante aqui na chácara, muitos anos atrás. Eu fiz 2 anos de voluntariado com o povo da rua, numa organização que se chama OAF, Organização de Apoio Fraterno. Pertence à igreja, é um braço da Igreja Católica, mas daquela ala mais revolucionária, né? Um trabalho incrível que eles faziam. A líder faleceu agora há pouco. Líder não, de líder ela não tinha nada, uma pessoa fantástica, uma freira, que para você ter uma ideia, para saber o que eles passavam, ela viveu 17 anos nas ruas, dormindo nas ruas, para saber o que eles passavam, né? E eu fiz voluntariado lá. Ali era, né, agora no Baixo Glicério, ali. E eles tinham uma oficina de mosaico, um trabalho incrível, incrível mesmo. Chamava Cor da Rua, uma alusão assim, satírica à Casa Cor, porque eles pegavam tudo que tinha na rua e reformavam para vender. Um projeto assim fantástico, foi implementado num governo do PT e depois, quando mudou, claro que acabaram com esse projeto, né? E eu comprei muitas coisas deles quando eu estava construindo aqui. E teve um momento, Jô e meu público, que eu senti vontade, eu pensei assim, falei, puxa vida, essas pessoas fazem coisas tão lindas, e eles nunca sabem para onde vai, né? Eles não sabem para onde vai isso que eles fazem. Aí eu falei com a Ivete, Ivete, vamos fazer um almoço lá em casa e você chama essas pessoas, o marceneiro, o que recuperava, sei lá, o que fazia oficina de mosaico, enfim. Aí ela falou, vamos. Ela era muito louquinha, assim, sabe? Muito, nossa, louquinha no mais lindo sentido, sabe? Ela alugou uma Kombi, ou eu não sei como é que ela fez. Ela arrumou uma Kombi e vieram 12 pessoas naquela Kombi. Foi uma festa maravilhosa. Para eles verem os móveis, onde eles estavam, as coisas que eles faziam, né? E foi uma coisa fantástica. E foi muito legal, porque tinha 2 padres também que vieram, 2 padres maravilhosos. E aí eu resolvi fazer uma oficina de bordado, para eles não ficarem só assim, para a gente não ficar só na comilança. Eu falei, vamos fazer uma oficina de bordado. E aí eu fiz vários corações bordados, todos bordaram, inclusive os 2 padres, né? E a partir daí, algumas moradoras, ex-moradores de rua, começaram a pedir que elas queriam bordar mais corações e queriam bordar mais.
E aí eu ia lá ensiná-las a bordar e a gente fez várias sacolas para elas venderem, né? Eu arrumei doações de jeans. Enfim, foi uma experiência muito rica. Então, quem sabe, né? A gente não reproduz isso. Vocês arrumam uma Kombi e vêm passar o dia aqui, né? No meio da mata, né? Para a gente fazer uma abordação para linhas de Sampa. Seria um grande prazer receber vocês. A gente faz um almoço coletivo, acho que vai ser bacana. Vamos combinar. Eu acho também. Legal, Jo. Olha, muito obrigada. Eu é que agradeço a presença de sua aqui à disposição, né? Olha que coisa interessante. Eu vou exibir aqui o comentário da Reiki. Ela conheceu a Ivete. Olha só. Gente, ela foi bordada por vocês. Olha, ficou uma coisa que eu não falei, que tem esse projeto que a Reiko está lembrando, não deu tempo também de falar, né? De mulheres em movimento, que foram bordadas, mulheres que a gente achou, que a gente acredita, que a gente avaliou, né? Que tiveram alguma passagem pela história significativa. E fizemos livros, são vários livros, são maravilhosos. Eu quero ver a Ivete, ver a Ivete, uma pessoa tão querida, para mim. Que bom que ela foi bordada, ela vai ficar para sempre, né? Para sempre. Então, obrigada, viu, Reiko, de ter passado aí essa informação. Obrigada, Reiko. Foi assim, bordamos o rosto da pessoa e frases. Olha que interessante. Que coisa, né? As linhas realmente se cruzam, né? Muito bom isso. Jo, muito obrigada, então. Uma boa noite para você e a gente vai se falando, tá bom? Isso. Obrigada também. Boa noite a todos. Tchau, tchau.